Como a gente viu no último vídeo, todas as musculaturas têm um papel importante durante o exercício, por conta da transferência de ação. Essa capacidade que o sistema músculo-facial tem de transferir força de um músculo para o outro. Então hoje a gente vai ver na prática como que isso funciona. Fala aí galera que quer fazer o treinamento funcionar, tudo bem? Meu nome é Bruno e está começando mais um vídeo aqui no canal do Treinamento Mais Funcional. Um canal que tem o intuito de ajudar você, profissional de educação física, a tornar o seu treinamento funcional. E hoje a gente vai falar sobre ativação muscular. Então aquilo que a gente falou no outro vídeo sobre transferência de ação, a gente vai trazer agora para a parte prática, certo? Então o que seria essa ativação muscular? Lembra que eu falei para vocês que o músculo, o sistema músculo-facial, ele tem a capacidade de transferir ação, transferir força de um músculo para o outro através dessa face, dessa miofascia que conecta um músculo com o outro? Então, essa capacidade vai nos ajudar durante os exercícios que a gente for fazer. Por quê? Quanto mais musculatura a gente contrair, então, independente do exercício estar sendo executado com um braço só ou com os dois braços, a gente tem que contrair a musculatura a partir lá do pé para que essa força final, essa força no movimento final seja maior. Primeiro, para a gente começar a entender, todo exercício que a gente for fazer, a gente tem uma base. Então pode ser os pés, pode ser um joelho e um pé, que a gente chama de base semi-ajoelhada, pode ser os dois joelhos, que a gente chama de base ajoelhada. Sempre a gente vai ter uma base. Então todos os exercícios que a gente for fazer, a gente tem que começar a pensar essa ativação lá pela base. Então vamos lá, que eu vou explicar melhor para vocês na prática. Então o primeiro exercício que a gente vai pegar de exemplo é um exercício que a gente chama de press. Então a execução seria mais ou menos assim, ó. Então posicionei e empurro lá para cima. Um exercício de padrão de empurrar vertical. Então a maioria da galera que for fazer esse exercício vai fazer com o corpo totalmente solto, sem ativar nenhuma musculatura. E aí se eu colocar um peso grande aqui na mão, eu não vou conseguir subir o peso sem fazer compensações, sem inclinar meu tronco, sem hiperestender minha lombar. Então eu preciso das ativações para que eu consiga realizar com mais força, consiga colocar uma carga maior, sem compensar com nenhuma outra articulação, nenhum outro local do corpo. Então como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que a gente tem que pensar, na estabilidade do pé. Então, como eu disse para vocês, a gente sempre vai começar pela base. Então, se a gente for pensar numa construção, tudo começa pela base. Se a base estiver errada, para cima o prédio vai cair. Então, pense no nosso corpo assim. Então, a gente tem que começar pela base. Lá no pé, a gente vai fazer o que a gente chama de tripé do pé. Então, a gente tem que ativar o arco plantar. Vocês vão fazer com os dedos como se quisessem agarrar o chão. Então, como se quisesse morder o chão. Imagina que vocês estão na areia da praia e quer fazer um buraco na areia da praia com os dedos. Uma dica importante, uma coisa importante para vocês observarem é que se o aluno estiver fazendo certinho, observar sem tênis, descalços mesmo, e também a curvatura do pé dele vai aumentar. Então, se ele está solto, o pé fica plano no chão. Se ele consegue ativar o arco plantar, a curvatura aumenta um pouquinho. Beleza? Então, o primeiro ponto, sempre que tiver em pé, na postura em pé, a gente tem que pensar na estabilidade do pé, certo? A estabilidade do arco plantar. Um ponto importante que eu esqueci de destacar é o seguinte, a gente não vai pensar na musculatura que está realizando o movimento ou essas ativações. A gente só vai fazer a ativação, vivenciar, se vocês quiserem ir fazendo comigo aí, não tem importância, mas façam as ativações e percebam como o corpo vai se tornar mais estável dessa forma. E aí a segunda coisa, fizemos a ativação lá do arco plantar, o pé já está estável, a gente está com o tripé do pé firme, aí a gente vai subir, vai fazer uma extensão de joelho, tomando cuidado para esse joelho não hiperestender, certo? É uma extensão deixando ele reto, contraindo a parte anterior da coxa, ou seja, principalmente quadríceps. Então travei o pé lá, arco plantar, estendo o joelho e contrai o quadríceps. Tem que estar com o quadríceps firme. Então, arco plantar, quadríceps. Terceira coisa, vou vir aqui para a parte da cintura pélvica, onde eu vou estabilizar os meus glúteos. Muitas mulheres, principalmente, fazem o exercício com o bumbum empinado porque fica legal na foto. Mas não, tem que travar o glúteo, deixar firme, deixar minha cintura pélvica sem inclinação anterior ou posterior, retroversão ou anteversão. Tenho que manter minha cintura pélvica neutra, certo? Aqui é onde a gente vai ter um dos maiores problemas, porque geralmente a galera tem um glúteo muito solto porque vive sentado. Então o glúteo vive numa posição alongada e aí a gente esquece como contrair essa musculatura dos glúteos. Um pesquisador muito renomado na área, Stuart McGill, até chama isso de amnésia glútea, porque a gente esquece como contrair os glúteos. Uma dica importante é falar para os seus alunos empurrarem o calcanhar no chão. Empurra o calcanhar contra o chão, que aí já vai conseguir contrair a musculatura do glúteo.
Aí, passado pelo membro inferior, contraindo todas as musculaturas do membro inferior, estamos com os membros inferiores estáveis, a gente vai para o centro do corpo, para o core e principalmente abdômen. Aqui, na minha opinião, é a parte mais importante, porque é o core que vai possibilitar essa transferência de força adequada dos membros inferiores para o membro superior. É ele que nos possibilita realizar movimentos com membros superiores ou inferiores sem que haja compensação na coluna ou cintura pélvica. É esse core que vai dar essa estabilidade pra gente e vai fazer com que essa energia se transfira de baixo para cima sem se dissipar. Então, quanto mais estável o core, mais energia eu consigo transferir e mais força eu consigo produzir no movimento final. E aí, aqui na ativação do core, a gente pode utilizar duas estratégias. A primeira que a gente pode chamar de draw-in, que é colocar a musculatura abdominal para dentro, encolher a circunferência abdominal. E aí, aquele pesquisador que eu disse para vocês, o Stuart McGill, ele tem uma crítica forte em relação a isso, porque ele diz que vai desestabilizar a coluna ao invés de estabilizar. Porém, muitos dos nossos alunos vão ter o abdômen protruso, ou seja, solto, para frente. E aí, conforme a gente faz essa estratégia de draw-in, trazendo o abdômen para dentro, a gente só traz ele para a posição natural, a posição que ele deveria estar. Então, ele está com a posição de abdômen relaxado, geralmente com uma hiperextensão lombar. Fazendo essa estratégia de draw-in, ele traz o abdômen para a posição natural dele. Então é legal utilizar essa estratégia porque a gente ensina para o aluno a posição que o abdômen tem que ficar. E aí após isso a gente utiliza a estratégia do Stuart McGill, que é a estratégia de bracing. Essa estratégia do bracing nada mais é do que contrair todas as musculaturas simultaneamente. Então transverso do abdômen, oblíquos externos e internos e reto abdominal. Aqui o intuito não é diminuir a circunferência da cintura, só simplesmente contrair a musculatura e estabilizar bem o centro do corpo, a coluna aqui principalmente. E aí após estabilizado o core, a gente vai subir aqui para a articulação escápulo-torácica. Então a gente vai estabilizar a articulação da coluna torácica e a articulação escapular também. Então primeira coisa, geralmente a gente vai ver um padrão nos nossos alunos de cifose exacerbada aqui na coluna torácica. O que a gente vai pedir para os nossos alunos? Para eles abrirem o peitoral, certo? Para eu conseguir uma postura mais nivelada da coluna torácica. Aqui não é exatamente o peitoral que vai abrir, e sim a musculatura dorsal que vai trabalhar para estender a coluna torácica. Mas eu preciso fazer isso sem hiperestender lombar. As ativações lá de baixo continuam. Continuo com o arco plantar ativado, quadríceps contraído, glúteo, abdômen, e aí eu abro o peitoral para trazer a coluna torácica para uma posição neutra também. Feito isso com a coluna torácica, eu vou estabilizar minhas escápulas. Como que eu faço isso? Ombro sempre longe da orelha, beleza? O ombro nunca pode estar perto da orelha. Se ele estiver perto da orelha, pode ter certeza que a escápula vai estar solta lá atrás. O ombro longe da orelha vai nos possibilitar estabilizar essa escápula, certo? Não precisa de exagero, não precisa ficar muito tensionado aqui. É só distanciar o ombro da orelha, deixar o ombro espalhado, que a escápula vai estar neutra. E aí, durante os exercícios, essa estabilização aqui escapular e o ombro longe da orelha tem que se manter. E aí o último ponto de estabilização é a coluna cervical, nosso pescoço. Nesse ponto é crucial que você analise seu aluno lateralmente, olhando ele de lado. Por quê? Porque você só vai conseguir ver se a coluna cervical está em uma postura neutra se você olhar ele de lado. E aí eu vou dar uma dica aqui bem facinha. Se você olhar seu aluno de lado, você vai ter que olhar uma linha reta entre orelha, ombro, quadril, joelho e tornozelo. Então, geralmente o nosso aluno tem essa postura aqui, ó. Queixo protruso, queixo para frente. Então, os estabilizadores profundos aqui do pescoço estão totalmente soltos. O que a gente vai pedir para ele? Que ele traga esse queixo para trás e alinhe todos aqueles pontos que eu falei para vocês. Então, a coluna cervical também é importante estar estabilizada. Então, lembrando, desde lá do chão, arco plantar, travei o arco plantar, estendi joelho, contraí quadríceps, glúteo contraído para nivelamento pélvico melhor, core centrado. Se por acaso o aluno tiver um abdômen muito solto, protruso e hiperextensão lá na coluna lombar, ensina para ele o draw-in, que é encolher a barriga. Ele trouxe o abdômen para a neutralidade dele, aí sim você ensina o bracing, que é co-contração de todas as musculaturas aqui centrais do corpo. Travei a musculatura do core, abro o peitoral para conseguir neutralidade lá na coluna torácica, ombro longe da orelha para conseguir neutralidade das escápulas e queixo para dentro, se necessário, para eu conseguir um alinhamento entre orelha, ombro, quadril, joelho e tornozelo.
Fiz tudo isso, aí sim eu posso realizar o exercício. Então estou todo travado aqui, a outra mão que não está segurando o pezinho nesse caso, faz força para eu conseguir estabilizar a lateral do corpo aqui, posiciono o peso e subo. Voltei. Travo tudo, posiciono, subo. E aqui um ponto interessante é que no começo, se você ensina isso para os seus alunos, pausadamente, igual eu ensinei aqui. Por quê? Porque se você falar para ele ativar tudo isso, quando você chegar no ombro aqui, ele já esqueceu como que ativa o pé. Então faz isso pouco a pouco e conforme ele for aprendendo, aí se torna mais dinâmico. Toma cuidado também para não ficar muito chato, você não ficar fazendo isso toda a aula, que vai demorar muito e aí ele vai ficar puto da vida com você porque ele não está conseguindo fazer. Mas aí começa de pouco em pouco e aí vai intercalando um com o outro. Uma dinâmica legal de fazer isso, para os seus alunos entenderem bem essa transferência de ação, é vocês colocarem dois alunos, um de frente para o outro, um apertando a mão do outro. Enquanto um aperta, o outro só vai sentir. Então, fala para eles apertarem a mão, fazendo só força com o braço. Depois, aperta a mão, travando o arco plantar lá. Depois, arco plantar, quadríceps. Depois, arco plantar, quadríceps, glúteo. Arco plantar, quadríceps, glúteo, abdômen. Depois, incrementa aqui a escápula torácica, coluna cervical neutra e a outra mão fazendo força. Vocês vão perceber que lá na primeira vez que ele apertou a mão do colega dele, ele não teve tanta força igual na última. E aí ele vai pensar, caramba, eu travei toda a musculatura, consegui produzir mais força. Então isso tem sentido. Então aí você fala para os dois fazerem isso, os dois vão sentir que o colega está apertando mais forte e vão entender esse conceito de transferência de ação, porque é meio difícil de acreditar, mas acontece e eu garanto para vocês, se vocês fizerem, esses alunos vão ter bem mais eficiência na hora de executar o movimento, com a técnica correta, sem compensação. Então aqui a gente não está falando de execução de exercício, sim só de ativação muscular, tá bom? Mais pra frente a gente vai trazer alguns exercícios para vocês entenderem a execução correta. Então espero que tenha ficado claro, galera. Vocês pratiquem aí na casa de vocês, pratiquem com vocês mesmos primeiro, para depois passarem para os seus alunos. Vivenciem essa ativação. E o legal é que é sempre a mesma ativação, então não precisa mudar a ativação muscular de um exercício para o outro. Aprendeu a fazer com um exercício, você faz com todos os outros. E aí se vocês fizerem essa dinâmica que eu falei pra vocês, de apertar a mão com os alunos de vocês ou alguma outra que vocês imaginarem aí, pode ter certeza que o aluno de vocês vai gostar. Então é isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E se curtiram, já vai deixando um like pra ajudar a gente. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá saindo aqui no canal. A partir da semana que vem a gente vai começar a postar 2 vídeos por semana. Se vocês não concordaram com alguma coisa ou quiserem acrescentar algo, pode deixar um comentário que eu respondo todos vocês. E me sigam lá nas redes sociais para vocês terem um contato direto comigo no dia a dia. Beleza? Então muito obrigado e até a próxima.